professora da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Sociologia e pós-doutora pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Ela é também pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A nossa convidada já atuou em diversos projetos nacionais e internacionais. Antropologia e sociologia rural, desigualdades sociais e trabalho e gênero são assuntos da nossa prosa de hoje. Para o bate-papo, recebemos a professora e pesquisadora Salete Cavalcante. Bem-vinda à TV Caatinga. Professora, as ciências sociais estudam a vida social, os indivíduos, as humanidades. Então, qual a importância dessas reflexões? Como elas têm contribuído e ainda podem contribuir para a diminuição das desigualdades sociais e também outras questões, que merecem a atenção da nossa sociedade? Se a gente observar o estudo dos clássicos da sociologia, e da antropologia, tem um grande problema a ser estudado seriam as transformações sociais e os impactos disso na vida das pessoas. Tem um sociólogo bastante reconhecido, Wright Mills, ele diz que nós temos que desenvolver o que ele vai chamando uma perspectiva que ofereça dar respostas às inquietações e aos problemas das populações, das pessoas. Então, esse é o objetivo maior, compreender e assim fazendo, o trabalho produzido, poder contribuir para que não somente se explicitem as mudanças, como também deem às pessoas a oportunidade de refletirem sobre as suas próprias situações no mundo atual. Então, estudar, por exemplo, as mudanças no mundo do trabalho nos leva a enxergar o que é que aconteceu com, por exemplo, o mundo rural nos últimos tempos. Na literatura sobre esse mundo rural sempre tinha uma perspectiva de que esse vai desaparecer, o mundo vai ser urbano, vai ser industrializado, Isso, por exemplo, pensando na Revolução Industrial e assim por diante. Mas, ultimamente, a gente tem enfrentado uma situação de compreender que as transformações que ocorrem nas sociedades particulares, nos locais, estão intimamente conectados com as mudanças no mundo. Essa região aqui, do Vale do São Francisco, Petrolina e Juazeiro, são casos exemplares, vamos dizer, dessas transformações no mundo dos alimentos. Petrolina e Juazeiro se transformaram em centros de produção e de exportação, que é muito interessante observar que estamos aqui agora em Petrolina, mas também como é que, pelo fato dessa produção de frutas, com o importante trabalho de homens e principalmente de mulheres, por exemplo, o trabalho das mulheres que transformam os produtos em algo exótico e desejado, vamos dizer, mundo afora. Enquanto professora e pesquisadora da área, como a senhora avalia os cursos das ciências sociais, tanto aqui na Univasf, como na UFPE e outras instituições que a senhora conheça? Estamos num momento de muitos questionamentos sobre o lugar das ciências sociais. Na realidade, as ciências sociais têm oferecido uma grande contribuição, como eu disse, para compreender o mundo atual, para entender as formas de violência, para entender também as formas de solidariedade, também as formas de solidariedade e de agregação, o que une as pessoas, e os problemas que elas enfrentam na atualidade. Então, as ciências sociais, elas são
muitas vezes são criticadas, né? São criticadas como, mas que tipo de conhecimento essas ciências estão produzindo? Então, aqui, durante a nossa pesquisa, vários trabalhos, vários livros foram publicados, né? Tanto sobre a globalização dos alimentos, sobre os trabalhadores, sobre como se dá a certificação das frutas, o lugar dos produtores, das cooperativas, nesse grande processo. Então, esse é um trabalho das ciências sociais, e as ciências sociais também estabelecem, a gente estabelece na nossa pesquisa muitos trabalhos interdisciplinares, né? Trabalhando com economistas, com ecologia, com agroecologia. Então, nós realizamos, né, quer dizer, um trabalho que visa explicitar as transformações no mundo, as mudanças, o impacto disso na vida das pessoas, né, e contribuir para a reflexão desses indivíduos sobre as suas condições de vida e sobre os seus desafios e os desafios da contemporaneidade. Esse é um grande momento, né, eu acho, para as ciências sociais, em que, aí você falou aí das categorias, né, usando gênero, né, quer dizer, a questão do gênero, que tornou possível compreender não somente que as mulheres trabalham, mas que elas fazem um trabalho de valor, que muitas vezes é apropriado pelos outros, né, desde o espaço doméstico, né, até nos grandes espaços do mercado. Então, essa é a grande contribuição das ciências sociais. Professora, quando o assunto é migração, os estudos apontam que isso não é algo novo e é uma realidade presente em todo o mundo, inclusive no nosso país. Então, vários trabalhadores, né, estrangeiros vieram para o Brasil e em situação de vulnerabilidade passaram por diversas dificuldades. Então, como isso pode impactar socialmente na nossa vida? Então, a migração é um fenômeno contemporâneo, não é? Parecia que era. Nas ciências sociais, houve um período que a migração era, por exemplo, no Brasil, era um estudo, né, que havia, né, sobre o que é que acontecia, principalmente nas regiões, em relação às regiões Nordeste e o Sul, e o Sudeste do país, né? Então, os trabalhadores na cana-de-açúcar, né, que expostos a condições, né, de exploração constante, né, sempre encontravam na migração, né, uma estratégia para melhorar as suas condições de vida, encontrar trabalho. Isso também, né, esse fenômeno da migração tem que ser entendido como tem uma região, no caso, né, aqui, que era aqui sertão, principalmente do semiárido, de uma condição, essa região que expulsa, né, vamos dizer, e a outras de atração, que era no caso de São Paulo, com a construção civil, né, e outras. Depois também tem outras, as migrações foram para a Amazônia com a borracha. Então você tem uma população, um grupo de pessoas, podem não ser os mesmos, mas tem as origens no grau de dificuldades de vida, né, dessas populações, mas elas vão perambular, vamos dizer, em busca de novas possibilidades, melhoria das qualidades de vida. Então, isso vai me permitir dizer, por exemplo, essa região do Vale do São Francisco, aqui formação dessa região do Vale do São Francisco, da fruticultura, ela se fez com o trabalho de imigrantes. Esses imigrantes que tem imigrantes nordestinos, por exemplo, que trabalhavam no sul, né, trabalhavam no sudeste, por exemplo, nas empresas produtoras de limão, por isso, com a irrigação, a possibilidade da fruticultura, alguns retornaram para cá. Mas também atraíram, principalmente, vamos dizer, mulheres do próprio sertão, que encontraram na fruticultura aqui, nos tempos áureos, não é? De que tinha carteira de trabalho assinada, não é? Isso atraiu muitas mulheres para cá. Isso contribuiu também para a melhoria da sua situação na família, tudo.
Então, elas tinham nesse trabalho na fruticultura essa possibilidade de melhoria das suas condições de vida e também, né, de se fortalecerem, né, enquanto segmento. Por exemplo, os sindicatos aqui no início tinham grande participação das mulheres, os 80%, por exemplo, de mulheres. Então, a gente está falando aqui, eu estou falando, então, esses que vêm para cá. Mas é claro que a história do Brasil é uma história de migrações. Então, você tem as grandes migrações que vieram italianas, japonesas, né? E é interessante, falando de japoneses, né? Porque essa região aqui também, né, é uma região de migrantes que são descendentes de japoneses. Então, esses japoneses, eles vieram uma demanda de condições difíceis no Japão, né? O Brasil atraiu, então esses migrantes vieram para cá. E esses mesmos migrantes, eles participaram de vários processos, trabalharam na agricultura em São Paulo, depois trabalharam no Paraná, e muitos deles, nessa trajetória, chegaram ao Vale do São Francisco. Então, é isso que a gente aprende, né, vendo essa história de imigrantes. Professora, quando nós falamos sobre esse grupo, que não é um grupo pequeno, que são trabalhadores imigrantes, o que a legislação brasileira diz sobre eles? Primeiro, você veja que tem uma questão política, né? Pense os casos no Brasil agora, discutindo Venezuela. Uma hora venezuelanos são bem-vindos, outra hora eles não são bem-vindos. Então, dependendo, né, dos interesses políticos e tudo isso, né? Mas tem uma questão que é bastante forte ultimamente, que é essa questão da flexibilização das relações de trabalho. Isso quer dizer, nas condições atuais, o trabalho que é possível, né, para vários trabalhadores que estão, eles são trabalhos temporários. Isso somente diluiu, vamos dizer, as possibilidades de se estabelecer na região, de pensar, né, em termos de futuro, o futuro aqui na região. Por quê? Porque agora prevalece uma situação em que as garantias básicas, né, de pagamento, de seguridade social, elas são praticamente varridas, né, nesses novos contratos. Então, para falar daqui do Vale do São Francisco, por exemplo, você tem nesse início, como eu disse, que as mulheres, eu tenho histórias, né, bastante, as mulheres, elas estão muito felizes porque elas têm uma carteira de trabalho, elas têm um trabalho assinado. Então, com isso, elas esperam que com o tempo elas vão ser reconhecidas, né, pelo seu trabalho. O que a gente observa ultimamente? Então, muitas dessas mulheres ficaram nessa condição. Tinham um contrato mais alongado, mas com carteira assinada. E com direitos garantidos. E com direitos ao trabalho, ao recurso que tem para quando eles deixam, né, quando o contrato de trabalho termina, né, de ter auxílio-desemprego. Então, você vê que todas essas regras atuais, elas estão criando barreiras, né, para a reprodução dessas pessoas. Constrói-se uma situação de vulnerabilidade, né, que eles estão sujeitos, né, sujeitos aos mercados, sujeitos às políticas públicas e sujeitos, quer dizer, esperançosos de que possam garantir a reprodução social das suas famílias. Em relação à questão de gênero no trabalho, como nós estamos enquanto sociedade brasileira? E nós conseguimos avançar na valorização à mulher? Somos nós, né, que estamos nessa luta, né, a grande luta, eu acho que das mulheres, né, a gente está falando de Brasil, estamos falando do Nordeste e no mundo, né, a grande luta que se inicia, né, com o movimento das mulheres. E ultimamente ele vamos dizer, as vozes, não é, vêm pelos defensores, vamos dizer, falando de que as mulheres têm que ter um lugar, né, um lugar na sociedade, que elas não se distinguem por cor, raça, religião, tudo isso, né, porque também tem a diferença, né, de raça e de etnia, e as mulheres têm desempenhado, né? Eu acho que assim,
Quanto mais a gente avança, mais trabalho nós temos pela frente, porque nós chegamos a ocupar postos importantes na economia, mas estão aí as estatísticas para mostrar que normalmente são trabalhos abaixo do que recebem os homens. Mas também tem isso aí todo, né, a literatura mostra que vem de uma valorização, quer dizer, que é o discurso, né, que diz, não, nós empregamos mulheres, quantas mulheres nós empregamos, a política, né, de que é 50% homens, 50% mulheres, né, tudo isso é que é essa possibilidade de que as mulheres estão no mercado de trabalho. Mas a gente tem que pensar, essa discriminação que existe, por exemplo, né, as mulheres negras, por exemplo, está demonstrado nos trabalhos no Brasil, estão mais no trabalho doméstico, né? Então, nós avançamos em vários momentos, estamos vendo, né? Mas mesmo assim, ainda é como se fosse, quer dizer, as nossas conquistas parece que são uma doação, né, da sociedade. Olha que bom, as mulheres estão integradas aí. Então, tem essas questões. Mas também tem a inclusão, né, das mulheres nos grandes movimentos contra as desigualdades sociais no mundo contemporâneo e tudo. Então, acho que a gente avançou, mas tem muito ainda a seguir. A gente não consegue falar de trabalho sem falar em gênero, em raça, em etnia. Então, nós, enquanto mulheres nordestinas, como nós podemos atuar para tentar diminuir as desigualdades sociais no Brasil? Porque nós temos, né, organizações não governamentais e outras instituições que promovem serviços para comunidades, por exemplo. Então, isso é uma forma de fazer a diferença? É um tipo de engajamento que merece ter espaço, realmente? Todos esses movimentos, eles são bastante válidos, né? Elas devem continuar, contribuem não só, para expor também as situações de desigualdade. A população brasileira precisa, né, conhecer isso, mas também eles contribuem para tornar conhecidas, né, pelo mundo as tradições, as culturas. E também eu acho que a gente pode fazer o que você está fazendo aqui, né? A oportunidade de a gente discutir essas questões, não é? Nas salas de aula, também e nos vários espaços, né? Em que a gente possa contribuir para reduzir essa desigualdade, para tornar, né, essa convivência uma convivência vamos dizer, de qualidade, né, e de bom relacionamento. Eu acho que a gente está bem exposto, a sociedade brasileira ainda nós temos que trabalhar bastante nesse sentido, né, para tornar em favor da redução dessa desigualdade de gênero, de raça, e também a questão da classe, que eu acho que a questão da classe ainda volta com grande força no Brasil. Né? Está aí a grande discussão e impacto, por exemplo, da lei das empregadas domésticas. Né? Isso causou, né, eu acho que causou muita assim, a reação, né, porque chamar a atenção de que esse trabalho é um trabalho tão digno quanto outros e que eles têm que ser remunerados adequadamente e assim por diante. E eu acho que esse é o nosso desafio. E a universidade, eu acho que a universidade tem esse grande papel, porque é um espaço de discussão, é um espaço aberto a ouvir, né, os diferentes segmentos da sociedade, né, as mulheres nas suas várias falas e discursos e ações. Né? Eu acho que é isso. Professora Salete, muito obrigada pela participação. Então, muito obrigada a vocês, né, pela oportunidade. E a você que nos acompanhou em mais uma edição de Entre um Café, uma Prosa. Até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.